a gente tenta descobrir da onde a gente veio, para onde a gente vai e sentir, né, a força desse universo, que é a força de Deus, nosso Pai, nosso Criador, dentro de nós. Por isso que para mim essa música ela dá um resumo das descobertas que nós podemos ter através da doutrina dos espíritos, tá? Nós vamos trabalhar então, quem quiser acompanhar, para quem mora aqui em Florianópolis, tem na FEC, tem algumas casas espíritas e eu, toda quinta-feira à noite, eu tô lá na nossa casa, porque nós temos o trabalho mediúnico fechado, mas nós estamos fazendo. Então, quem quiser, eu posso adquirir lá na FEC e trazer para vocês. Mas ele também está em PDF, né? Então, podem pegar no notebook ou enfim, tá? Que é o estudo. Deixa eu ver se eu pego aqui na câmera. Estudo, eu botei no nosso WhatsApp, tá? Não sei se alguém não entrou depois, não pegou, mas é o estudo sistematizado da doutrina dos espíritos, é ESD, né? A nossa sigla. E aí ele é dividido em 3 livros, tá? E esse, então, é o tomo 1, o livro 1, tá? Então, a gente segue baseado nele e também num outro livrinho que eu gosto muito, que é do Luiz Rivas, que é Doutrina Espírita para Iniciantes. Ele também é muito interessante, tá? Mas, como eu falei, esse aqui, do Luiz Rivas, se eu não estou enganada, ele tem em partes, assim, em PDF. Tu não consegue pegar o livro inteiro, como tu pegas o da FEB, né? Da Federação Espírita Brasileira, mas consegue, por partes dele, tu consegue também pegar para dar uma olhada tal. Eu procuro seguir os dois, que eles têm basicamente a mesma sequência de aula, de desenvolvimento, e só que o Rivas ele tem às vezes uma pegada mais moderna, ele tem algumas gravuras que é legal, que a gente pode pensar. Uma outra coisa que vocês talvez estejam se perguntando é assim, por que a gente tem que estudar, né? Para ser espírita, assim, não basta ir lá na casa, escutar palestrinha, tomar o passezinho para revigorar e ir para casa? Pode. Na verdade, para ser espírita, tu não precisa nem fazer curso, nem fazer nada. O que tu tem que fazer é ser cristão. E o que é ser cristão? É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se a gente consegue conduzir a nossa vida dentro desse princípio, você vai ser o maior espírita, o melhor cristão da face da Terra. Só que não é assim tão fácil, né? A gente amar os inimigos, amar os que discordam dos nossos pensamentos, aceitar as dificuldades, as dores, a separação dos entes queridos. Quer dizer, tem tanta coisa que acontece na vida da gente, tem uma pandemia chamada Covid que isola a gente. Então, assim, é tanta coisa que parece que a gente não tem condições de entender ou de passar por isso. Antes de eu continuar, eu só quero falar uma coisa. Se alguém tiver qualquer pergunta, pode interromper, tá? Eu não fico naquela assim de, deixa para o final, porque daí o assunto que de repente a pessoa queria entrar, quando chega no final ela já não lembra mais ou corta. Então, por mim não tem problema. Se vocês quiserem colocar qualquer coisa, é só, né, desbloquear aí o microfone e dizer, Maureen, eu tenho uma pergunta, né? Não tem problema, tá? Ou tem um exemplo para dar. O nosso estudo ele vai ocorrer dessa maneira: leituras, conversações, exemplificações, sempre nesse sentido, tá? Então, continuando da onde eu parei, por que estudar? Aí eu vou citar para vocês que, segundo
Cícero, que foi um grande filósofo, ele dizia o seguinte: a história é testemunha do passado, luz da verdade, vida da memória, mestra da vida e anunciadora dos tempos antigos. Então, se a gente não entender do passado, a gente não sabe o porquê do presente e nem consegue ter visão de um futuro. Né? Nós temos hoje assim, ó, várias ramificações, né, de tentativa de fazer com que a gente consiga se entender. E vocês acredito que devam concordar comigo que, por exemplo, uma das coisas que sempre nos dizem, né, normalmente é assim: ó, você é igualzinho ao seu pai, você é igualzinho à sua mãe, ah, parece a tia fulana de tal. Por quê? Porque são o nosso passado. As pessoas que convivem conosco nesse presente veem coisas que a gente reflete daquelas pessoas com quem eles conviveram no passado. Ah, tua tia, quando tinha a tua idade, fez a mesma coisa, né? O teu avô era assim, parece que eu estou vendo o teu avô em ti agora com as tuas filhas, ou enfim, tal. Porque nós temos uma história atrás de nós que faz com que nós sejamos o que somos hoje. Né? Por exemplo, hoje eu estou aqui frente a um computador, né, um notebook, fazendo um curso que eu nunca imaginei, um estudo, desculpa, eu ainda sou da velha guarda que chama de curso, tá, gente? Mas não é, porque a gente não dá diploma para alguém, para ninguém, e eu também não sou professora de ninguém, né? A gente é só um facilitador de vivências. Então, assim, eu nunca imaginei que eu ia estar nessa situação online, né? Chique. Mas a gente passou por está passando, né, por uma pandemia que nos obrigou a fazer um novo formato de trabalho. Então, assim, se amanhã alguém vier me questionar, pô, mas por que vocês estão dando um curso online? Porque a gente passou por uma situação que nos obrigou e que ao mesmo tempo nos ensinou que muitas pessoas não conseguem chegar num curso presencial. Então a gente vai dar oportunidade para que elas tenham a opção de fazer ele online, né? Então assim, é um exemplo muito bobinho, muito pequenininho, mas é só para dar essa visão do quanto a história nos fortalece e nos faz compreender mais o nosso presente e esperar mais do nosso futuro. Cervantes, um outro pensador, certa vez qualificou a história como a mãe da verdade, êmulo do tempo, ponteiro do tempo, depositária das ações, testemunha do passado, exemplo e anúncio do presente e advertência para o futuro. Tá, todo esse conteúdo tá no prólogo do Doutrina dos Espíritos, tá? Desse aqui. Tá? Então, assim, quando a gente começa a estudar, a entender até por que a doutrina dos espíritos, por que o nome doutrina dos espíritos, por que além de uma religião, é principalmente uma ciência e uma filosofia. Quem que disse isso? Como foi criada? É mais uma coisa aí que alguém resolveu criar? Foi obra de mais um homem que se achou importante ou conhecedor de determinadas coisas, que foi lá e disse: eu estou fundando uma nova, entre aspas, religião? Não.
Nada aconteceu dessa maneira, tá? Ela se chama doutrina dos espíritos e nós vamos aprender isso porque realmente ela veio do plano espiritual para nós. O que diferencia ela da maioria das religiões, ou de praticamente quase todas, é que o homem não criou nada. Os espíritos é que vieram e informaram. Ah, mas eu não entendo muito bem isso. Isso é meio complicado. Mas nós vamos explicar. Como é que começaram as manifestações? Porque só entendendo é que a gente vai ver que isso não é simplesmente um conto de fadas, né? Alguém achando que viu um espírito ou que escutou vozes de algum lugar. Quer dizer, tudo é muito cientificamente elaborado. Mas aí vocês vão me perguntar, mas é aquele tal de Allan Kardec, que tem gente até que chama de doutrina kardecista, espiritismo kardecista, né? Quando na verdade não existe espiritismo kardecista, né? Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos, ou seja, dando uma pincelada rápida, porque nós vamos estudar isso melhor, tá? Kardec foi uma pessoa que era completamente cético, não acreditava em nada, ele era pedagogo, ele foi professor de álgebra, geometria, ele era um cientista, ele estudava magnetismo, né, isso nos anos de 1800, tá? E certa vez, então, ele foi provar, digamos assim, falando uma coisa bem resumidinha, que as famosas mesas falantes ou mesas girantes do século XIX, a maioria delas acontecidas na Europa, eram nada mais, nada menos do que charlatões fazendo uma mesa balançar para impressionar pessoas, né? Era isso que, digamos assim, ele acreditava. Isso aí é uma mágica, uma coisa que fazem lá, botam um fiozinho, né? O que os céticos costumam pensar. E ele então foi ver para crer. E aí, né, fazendo bem curtinha esse resumo, ele se depara com coisas que ele começa a não compreender como elas estão acontecendo. Então ele vai estudando, vai vendo que ele chega à conclusão, né, depois de espiar e participar de várias reuniões, isso como observador no início, que realmente uma mesa conseguia responder perguntas das pessoas que ali estavam. E quando ele então percebe que uma coisa dita matéria inanimada, né, que é uma mesa, respondia, ele disse: opa, se mesa não tem cérebro, não tem cabeça, não pensa, alguma força há que dê vida, né, a essa mesa. E alguma coisa inteligente e pensante. Porque eram respostas muito bem elaboradas também, que eles faziam às mesas, né? Tudo isso, gente, nós vamos estudar minuciosamente, tá? Também não tão aprofundado, porque é um estudo básico, né? O aprofundamento vem sempre com o tempo. Mas, dentro de tudo isso, depois Kardec, então, passa a aceitar cientificamente a doutrina
e começa então a ter alguns médiums que começam a trabalhar com ele e a dizer-lhe o que ele deveria fazer. Né? E continuando nas pinceladas rápidas de um primeiro encontro, o que Kardec faz? Naquele tempo, como até hoje ainda existe na ciência, a técnica de comparação, tá? Acertos e erros são técnicas científicas, né? Por que, por exemplo, para se conseguir a vacina do Covid, tem que fazer um monte de experimentos para ver se ela funciona? Porque ainda é usada a técnica de erros e acertos, né? Eles fizeram vários testes, várias pessoas utilizaram para ver se, apesar de, quem sabe, matar o vírus, ela não causasse nenhum malefício à saúde. E isso eles só poderiam ver testando. E foi o mesmo método que então Kardec, naqueles anos, usou. O que ele fez? Ao mesmo tempo que na Europa aconteciam as mesas girantes, nos Estados Unidos acontecia um outro evento que era chamado as Irmãs Fox, tá? Esse evento aconteceu da seguinte maneira: eram duas irmãs que moravam numa casa com os pais e elas começaram a ouvir barulhos na parede da casa delas, tá? Também eu tô fazendo assim bem resumidinho, tá, gente? O que aconteceu? Elas começaram a perceber, quando elas perderam o medo, né? Porque imagina a gente escutar uns barulhos na porta de casa, né? Nas paredes da casa. Ainda mais nos Estados Unidos, que a maioria das casas são feitas, né, com paredes de madeira, ocas no meio, né? Para evitar o frio e tudo mais. Elas, certo, imaginaram bichos, um monte de coisa. Mas, até um dia que elas perguntaram: tem alguém aí? Se tiver, bate uma vez. A parede bateu uma vez. Você tá morto? A parede bateu uma vez. Mas você tá falando com a gente? Tá vivo também? A parede bateu uma vez. E assim sucessivamente elas foram, né? Eu tô dando uma brincadeirinha com vocês, mas foi mais ou menos assim. Então elas foram e a parede respondia. Isso em Handesville, é isso? Será que eu falei certo, Tassi? Sou meio mal nessas coisas de línguas, tá, gente? Mas enfim, na cidade de Handesville, nos Estados Unidos. Como vocês podem perceber, então nós tínhamos a Europa com as mesas girantes. Nos Estados Unidos nós já tínhamos essas médiums, então, que já falavam com a parede. E por aí afora, em várias outras cidades e países, né, dos continentes, haviam pessoas que vinham e traziam esses tipos de manifestações. O que Kardec fez? Bom, me falaram os espíritos que eu vou ter que descrever o que eles querem que a gente saiba, que a gente aprenda para ter uma vida melhor. Porque daí, claro que muitos já perguntavam, então, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Por que eu estou vivendo assim? Por que Beltrano vive assado? Por que um é rico? Por que outro é pobre? Por que um é negro? Por que outro é branco? Por que outro é amarelo? Por que um nasce com o nariz grande e outro com o nariz pequeno? Por que um é alto, outro é baixo, outro é magro, outro é gordo? Né? Por que, enfim, alguns passam pela vida com tanta tranquilidade, outros com tantos sofrimentos? Isso são perguntas que a humanidade se faz desde sempre. E aí ele então começou, claro que instruído pela espiritualidade e por todo o seu cabedal de conhecimento, né, que ele era uma pessoa muito instruída, ele começa a fazer perguntas que ele manda para vários médiums.
né? Ele morava na França, ele mandava para a Inglaterra, ele mandava para a Alemanha e mandava para os Estados Unidos. Só que lembrem-se que em 1800 e pedrinhas não havia WhatsApp, não havia Google Meet, né? Os médiums, não havia telefone, não assim, né? E os médiums, então, esses que moravam um na Alemanha, e também não havia aquele trem que fazia com que tu saísse França, Alemanha e sei lá, todos os países ali da Europa, tudo juntinho ali, Espanha, não sei o que o pessoal fala, que faz lá, né, que passeia. Então, não tinha essas coisas todas. Uma carta da França para Inglaterra levava meses às vezes para chegar. Então, não tinha como eles se combinarem, dizer assim, olha, ô Tassi, vou fazer tal pergunta e tu responde aquilo que a gente combinou, né? Quando a Juliana perguntar, nós duas vamos dar a mesma resposta. Não tinha. Então, feito isso, ele recebia respostas de vários lugares diferentes. E o que acontecia? Claro que havia aquelas pessoas que achavam que estavam recebendo instruções dos espíritos, mas não, estavam na verdade colocando meio que opiniões próprias para aquelas perguntas. E outras que realmente recebiam instruções do plano espiritual. E como comprovar isso? Tendo respostas praticamente iguais. De uma médium na França, de uma médium na Inglaterra, tendo respostas iguais. Por isso, a questão do acerto e erro, né, que a gente comentou. Então, vejam que nada é assim, foi de brincadeira. Por isso que também muitos dizem até que a doutrina dos espíritos ou o espiritismo, que são termos criados por Allan Kardec, que até então havia o termo espiritualismo, que é o que abrange todas as religiões e doutrinas que acreditam em espíritos. Mas não é o espiritismo, que foi codificado, escrito através dos espíritos por Allan Kardec. Tá? Nós temos algumas condutas que são diferentes de outras religiões ou crenças espíritas, né? Que na verdade nós não temos nenhuma conduta no sentido de não temos dogmas. A única coisa que nós costumamos ter sempre nas nossas reuniões é a oração, que foi um pedido do Mestre Jesus, né? Então a gente ora para louvar, para agradecer e para pedir. Isso sempre no início e no final de qualquer encontro, qualquer atividade que a gente faça. E fora isso, né, a gente tenta aprender cada vez mais para ser cada vez melhor. Mas nós nos esforçamos, enquanto seres errantes que todos somos, né, em tentar ao máximo não julgar ninguém, não obrigar ninguém a nada, né? E entender que cada um é um ser único e que leva a vida de acordo com o seu conhecimento, que não cabe a nós julgar, amar. Nem sempre conseguimos, com certeza não, porque somos todos, como eu falei, seres humanos em aprendizado. Então, por isso que nós não temos professores, não temos uma hierarquia, né? Há uma hierarquia na casa espírita por questões civis. Quer dizer, a gente precisa ter um presidente da casa, porque a casa ela é
uma... Ai, como é que diz alguém aí que entende de direito? É uma sociedade sem fins lucrativos, né? E como tal, perante a lei, nós temos que ter ata, nós temos que ter um presidente, tem que ter tesoureiro, aquelas coisas que a lei dos homens exige, tá? Mas não é nada que a doutrina dos espíritos diga que tem que ser assim, né? Todos nós somos colocados como iguais. Hoje uma época a gente ouviu muito os mais antigos, principalmente, de Chico Xavier, né? Que eu sou apaixonada, né? Nós temos Divaldo Franco, que é um exemplo de também de pessoa, de espírita, de médium, né? E todo o meu respeito, meu carinho para com Divaldo, mas diante da espiritualidade, Juliana, a Duda, o Carlos Homero, a Jéssica, a Renata, a Vitória, são todos iguais ao Divaldo, né? Como ele é uma pessoa já de 90 e alguns aninhos, a gente fala com respeito. Como eu sei que ele já aprendeu muito, muito mais do que eu tenho respeito, mas não temos hierarquia. Eu sinto ele, claro, a 100 andares, sei lá, 100 ou muito mais andares acima de mim, né? Mas é a minha visão. Nós não temos hierarquia, nós não temos dogmas dentro da doutrina dos espíritos, tá bom? Tá certo aqui? 8:23, tá? Então, mediante isso tudo, né, é que aí Kardec, então, criou, como muitos falam, a doutrina dos espíritos, e o nome já diz dos espíritos e não de Kardec, né, que vem como um cabedal de conhecimento, um guia para as nossas vidas. Quer falar, Tassi? Achei que tu estava falando. Não? É, é, então. Desculpa, Mauri, é porque o Cauê tava chorando. Ah, tá. Aí eu tive que avisar Ah, não, não, é que eu não pensei era. que tu ia falar alguma coisa. Tudo bem. Continuando, então, onde é que eu estava? Sobre as questões do conhecimento, né? Quer dizer, doutrina dos espíritos. E o que que ela faz? Kardec escreveu 5 obras básicas. Primeira, Livro dos Espíritos. Por que o Livro dos Espíritos? Porque foram eles que ditaram. Kardec escreveu, tá? Ali, os espíritos nos explicam como é que é a nossa vida, como é que ela foi, como é que ela está e como é que ela será, né? Depois nós temos o Livro dos Médiuns, ou é o Evangelho segundo? Bom, eu vou ter que corrigir depois para vocês, tá? Mas é um dos dois. O Livro dos Médiuns, para que a gente possa entender como é que é o médium. O que é ser médium? Aí nós temos o Evangelho, que é baseado, todo voltado do Evangelho, segundo os evangelistas, né? O Novo Testamento da Bíblia, tá? A gente não tem uma Bíblia própria, é o Evangelho que vem da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, dos evangelistas, em que os Espíritos nos orientam sobre várias passagens. Por isso que ele é um evangelho segundo o Espiritismo, mas não que ele seja diferente, é que segundo a orientação, o esclarecimento que os Espíritos podem nos dar sobre as passagens do Evangelho. Depois do Evangelho, nós temos a Gênese, que fala para nós sobre como é toda a criação,
E por último, céu e inferno. É uma maneira de nos explicar e desmistificar, né, todo aquele pensamento que a maioria de nós, principalmente criados, talvez não, eu não perguntei se alguns de vocês tinham alguma outra religião antes disso, mas eu, por exemplo, fui criada pelo catolicismo, no qual eu fui criada com a ideia de céu e inferno. Ou é bonzinho e vai para o céu, ou vai para o inferno. Acabou, não tem mais nada depois disso. E no céu ia ficar escutando harpa, né? Uma vida monótona escutando harpa, é até muito bonito, mas para a eternidade, olha. Enfim, dentro disso, depois nós temos as obras póstumas, que daí são após a morte de Kardec, que ele também ainda traz algum conhecimento através de outros médiuns, tá? E aí, claro, todo um outro cabedal de livros, né, que nos dão mais informações da vida no plano espiritual, né? Aí tem o Divaldo, o Chico, que trazem Joana de Ângeles, Emmanuel, André Luiz e por aí afora outros espíritos que, desencarnados, trazem histórias a esses médiuns que escrevem para nos darem orientações. Tudo isso a gente vai entender melhor estudando como a coisa rola, acontece, né, dentro do nosso estudo. Então, basicamente, assim, qualquer pessoa pode, que se quiser ter informações, adquirir esses livros e ler. Mas nós somos seres criados sociais. Tanto que a Covid mostrou a dificuldade de tanta gente em ficar em isolamento. Porque também é muito difícil a gente fazer a selfie olhando justamente, realmente para dentro de nós. Que a selfie na festa, a gente mostra uma paisagem nossa, né? Mas quando a gente tá cara a cara com a gente mesmo, com o tempo, esse olhar para dentro de nós, ele perturba. E às vezes traz dúvidas, traz inseguranças. E aí nós precisamos do outro para partilhar, para compartilhar, para dividir e multiplicar os nossos pensamentos, né, as nossas dúvidas, as nossas certezas e por aí afora. Justamente porque nós fomos feitos assim. Foi essa a intenção de Deus quando nos criou, querendo que nós procurássemos uns aos outros como irmãos, como seres que devem se amar, se respeitar e se auxiliar, né? E é isso que a doutrina dos espíritos fala. Só que, volto a dizer, se você quiser aprender sozinho, você não é obrigado a ir num centro espírita. Só que o centro espírita, você encontra alguém que vai dar uma palestra. Às vezes você não está concentrado para ler, mas para escutar, você se sente melhor. Então você vai lá e escuta. Ou você participa de um estudo onde várias pessoas vão dar opinião. Às vezes você não consegue falar o que você pensa, mas aí alguém fala por você, aí, puxa, era isso que eu estava pensando, que bom que tal pessoa falou. E por aí vai. A vida em comunhão, em comunidade, né? Em grupo, faz parte do nosso desenvolvimento. Por isso nós temos a necessidade dela, tá? É só por isso que então nós nos encontramos em casas espíritas, dividimos as nossas energias benfazejas, né? Porque também Jesus falou, onde dois ou mais de vocês estiverem em meu nome, eu estarei ali. Quer dizer, é mais fácil a presença dele, nos fortalece mais. Então, é isso que eu convido vocês para fazer comigo durante esse ano, durante o tomo 1, quer dizer, o primeiro livro do ensino fundamental, onde a gente vai ter essa visão geral do que é o espiritismo,
como religião, como ciência, como uma filosofia, né? E que, através desse conhecimento, a gente vai perceber as nossas mudanças, as nossas transformações, a nossa melhoria pessoal, com dificuldades, né? Porque nada vai ficar melhor do dia para a noite, né? Nada vai, vocês não vão ter felicidade eterna agora nessa vida porque estão estudando espiritismo. Não é assim, tá? Mas que a gente começa a ver a vida de uma maneirinha diferenciada, com mais paz, com mais mansidão. A gente vai enfrentar as barreiras com armas, armas do bem, mas a gente vai saber como transportar essas barreiras. Então a gente vai ter subsídios para fazer com que a nossa vivência nesse plano se torne melhor, mais tranquila, né? E assim nós nos tornarmos pessoas melhores. Porque é isso que a gente quer. É disso que a gente precisa. Tá bom? Alguém tem alguma coisa para colocar? Nós estamos encerrando. Passei 2 minutos. Então tá, né? Acho que eu falei demais hoje, Tassi. Não, Rê? Obrigada. Então, assim, semana que vem nós vamos iniciar aí com a primeira parte, tanto do que está escrito no estudo sistematizado, tomo 1, como no Doutrina Espírita para Iniciantes, tá? Do Rivas, né? A gente vai conversar sobre esse primeiro assunto. Então, se alguém, né, tiver curiosidade, tiver tempo, nada é cobrado aqui, tá bom? Cada um faz do jeito que pode, como conseguir. Não fiquem, ai, porque eu não li. Não tem problema, a gente vai ler aqui, a gente vai ler juntos, a gente vai estudar juntos, tá? No Doutrina Espírita, no ESD, aliás, no tomo 1, depois eu boto lá no WhatsApp também. Vocês têm que iniciar na página 14, que são os subsídios, tá? Porque ele tem sempre anteriormente, na verdade, esse livro é um livro mais para o coordenador, né, o facilitador do estudo, do que para os estudantes. Só que ele tem um subsídio bom. Então, tem que utilizar. Até eu já dei minha sugestão para a FEC, para a FEB, deles fazerem tipo assim, o livro do estudante e o livro do facilitador. Porque aqui ele fica meio repetitivo, porque ele traz ideias para o facilitador e tal e tal. E, na verdade, no que vocês, né, no que o estudo começa diretamente, sempre nos subsídios, tá? Então, só essa orientação. Já o do Rivas, não. Do Rivas, ele já entra direto no assunto. Né? Um pouquinho, às vezes, mais resumido, mas ele já entra direto no assunto. Que são os mesmos, tá? Às vezes, a ordem é só um pouquinho diferente. Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrar hoje. Hoje eu vou fazer a oração final. Eu fiz a inicial e a final. Semana que vem, eu vou ver se a Tassi faz a inicial, se ela tiver disponível, tá? E eu vou fazer a final. E dali para diante, nós vamos começar a ver se vocês também se animam a fazer pelo menos a nossa oração inicial. Porque a inicial é só para abrir, então é só para pedir uma orientação, um auxílio. E também basta um Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, ele louva, agradece e pede tudo que a gente precisa. Então, eu não sei falar, Maureen, tu falou a oração toda sem ler nada. Mas é que eu já sou meio veinha, né, nessa situação assim. Então, eu já tô mais acostumadinha. Mas um Pai Nosso é tudo de bom. É tudo que o nosso mestre Jesus falou que a gente precisava para orar, tá? Então, até para a gente se exercitar em orar, que é muito bom, tá? Então, mas também assim, não se sintam obrigada. Não estou preparada para fazer uma oração. Tranquilo, tá bom? Aqui a gente não exige, a gente só convida,
E eu convido vocês agora, então, a respirarem calma e tranquilamente, unir os nossos pensamentos, pedindo a Deus e à espiritualidade bondosa e amiga que envie para cada um de nós em seus lares a luz da mansidão, a luz da harmonia, da paz, da saúde física, emocional, espiritual. Que os nossos lares sejam banhados por essa luz do amor do Pai, que nos envolva, nos fortaleça, nos prepare para toda a semana que ainda temos pela frente e que nos tragam de volta na próxima terça-feira. Pedir por todos aqueles irmãos que ainda não tiveram a oportunidade de encontrar a luz do amor, da fé, da esperança na vida, que mesmo com suas dificuldades, é sempre amparada pelos nossos anjos guardiões, amigos, que se esforçam a todo momento para nos guiar, proteger, iluminar e guardar. Pai amado, que a força do Mestre Jesus esteja com todos aqueles que se encontram cansados, desanimados, desalentados, e que lhes revigorem as forças para uma vivência forte e abençoada, na certeza de sermos sempre atendidos, de acordo com as necessidades reais que temos e que só Tu sabes. Nós vos agradecemos. Agradecemos aos irmãos encarnados que conosco se encontraram essa noite, aos desencarnados que nos ouviram, que nos apoiaram, que conosco dividem esse aprendizado. E pedimos a vossa bênção para encerrarmos então o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite a todos. Foi muito bom estar com todos vocês. Fico muito feliz e espero poder contar com a presença de todos na próxima terça-feira, 7h30 até as 8h30. Tá bom? Boa noite, pessoal. Obrigada, Renata. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, Até Tassi. semana que vem. Boa noite. Tchau, pessoal. Boa noite.